junto com o Vitor. O Vitor Roque a gente imaginava. Merecidamente, né? Também, merecidamente. Então vamos lá, vai pro gol. Bento, Ederson e Hugo Souza do Corinthians recebendo nova chance. Lembrando que o Alisson tá machucado. Tá machucado, né? Aí pra defesa, Calil, o Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid. Danilo, né? O Danilo do Flamengo, claro. Pois é, Fabrício do Cruzeiro, Fabrício Bruno, né? O Gabriel Magalhães do Arsenal, Wesley da Roma, ex-Flamengo. A grande surpresa, Luciano Juba, lateral do Bahia, que faz um ótimo campeonato brasileiro. Marquinhos do PSG e o PH, o Paulo Henrique, de novo, do Vasco da Gama, recebendo chance. Aí a gente tem do meio pra frente Andrei Santos, do Chelsea, ex-Vasco, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, Fabinho, outra surpresa, jogador do Al Ittihad, que tantas vezes foi convocado para a seleção, mas andava meio esquecido, e o Lucas Paquetá. E aí na frente, o Estevão, né, como diz o Ancelotti, como dizem os torcedores e jornalistas também lá na Inglaterra, o Estevão, ex-Palmeiras, João Pedro, em grande fase, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e o Vitor Roque. Aquilo que a Renata já tinha comentado, acho que o Galvão já falou, você já falou, Calil, nossa equipe de esportes tem falado. Parece que no ataque o homem já tem mais ou menos definida a coisa para a Copa do Mundo. Claro que tudo pode mudar, mas ele tem uma base sim. Calil, boa tarde. Boa tarde a galera ligada no Link TMC, a vocês que estão aqui comandando o jornal, ao público. Na verdade, Tomás, o que a gente estranha, né, é que o treinador insiste com alguns nomes, por exemplo, Danilo e Richarlison. O Danilo não é titular no Flamengo. Ele entrou outro dia porque o Léo Ortiz machucou. O Richarlison é um jogador, a gente entende, o treinador trabalhou com ele no Everton, né? Um jogador da confiança, mas um jogador que não está dando resposta. De qualquer maneira, ele tem uma base muito bem definida já, mas os problemas crônicos que nós temos nas laterais, mesmo na ligação do meio com o ataque, ainda não estão resolvidos e, pelo jeito, nem perto disso. Vamos aguardar que a seleção vá a campo, né? Lembrando que os jogos são, como você já informou, só para lembrar mais uma vez, contra Senegal, dia 15 agora, daqui 2 semanas, à 1h, horário brasileiro, no Emirates Stadium. E Emirates é em Londres, né? E contra a Tunísia vai ser dia 18, 3 dias depois, 4h30 no nosso horário, no Decathlon Stadium em Lille, na França. O Brasil fica em Londres durante toda a convocação, só vai para Lille na véspera do segundo jogo. Sobre ausências, além do Alisson que você citou, o Rafinha, né? Ele não está jogando pelo Barcelona. Ontem ele não jogou na vitória contra o Elche, ele não estava nem relacionado para o banco de reservas. Mais uma vez a ausência do Neymar, que embora tenha voltado a jogar sábado, jogou muito pouco. E vamos ver depois, Tomás, na entrevista coletiva, se ele detalha mais alguma ausência. Porque normalmente o Ancelotti fala de uma forma bem aberta. Eu não chamei, na convocação passada, ele citou o Bremer, que estava machucado, ele citou o Gabriel Magalhães, que na vez passada... Ele sempre fala quando ele deixa de convocar alguém por lesão. Então, vamos aguardar. Está convocada a seleção brasileira, penúltima convocação antes da Copa do Mundo. Da lista definitiva. Só a título de curiosidade, o André do ex-Fluminense estava na última relação? Tava. Então, na última tava. Não sei se ele está com algum problema ou foi uma escolha técnica. Não foi chamado agora. Não foi. O André as ausências do Alisson e do Rafinha são totalmente pontuais. Acho que são 2 jogadores que eu cravaria, obviamente, não sei vocês, mas acho que sim também na próxima Copa do Mundo. Mas eu tô com você, Calil. Danilo e Richarlison, eu acho que são nomes que não precisam ser mais testados, mas ele continua insistindo, né? Não sei se para de repente eles terem uma oportunidade de mostrar mais alguma coisa que convença também o povo brasileiro de que eles merecem estar na próxima Copa. Vitor Roque, né, Tomás, era um esperado pelo que vem fazendo. Merecidamente, muito merecidamente dele, aqui no futebol brasileiro. Merecida a convocação. E o Neymar, a gente até fez uma enquete na rádio, né, o pessoal do Digital, sobre se o Ancelotti deveria ou não convocar. E o que deu na enquete? Cara, acho que eu fui a única que disse que convocaria.
Eu acho que eu fui agora, a única. Né? Ele voltou agora, voltou bem no sábado. Lembrando, né, Tomás, que a gente sempre fala isso, mas é bom lembrar, essa é a penúltima convocação antes da Copa do Mundo. Por conta disso, quais são as chances do Neymar, né, de ser convocado para a próxima Copa? Cada vez menores, a penúltima ou nulas convocação. até. É a penúltima convocação. Agora teremos uma convocação em março. O Brasil fará 2 jogos nos Estados Unidos contra adversários europeus. Mas esses adversários ainda não estão confirmados porque depende da última rodada das eliminatórias europeias. Quem já estiver classificado será candidato a jogar com o Brasil. Quem não estiver... Muito obrigado. Estou recebendo agora a lista direitinho, né? A convocação, porque o Ancelotti falou rápido lá. Então é isso, Tomás. A seleção volta a jogar só em março. 2 jogos nos Estados Unidos contra europeus, que nós não sabemos ainda quais são. Fala-se em França, Alemanha, Holanda, enfim. A gente não sabe ainda. Deixa eu dar licença para Maiara aqui, senão não consegue sair do estúdio. E vamos aguardar, né, se o Juba de repente aproveita a oportunidade. Mais uma aposta num lateral, né, Calil, que a gente ainda não tem. E um detalhe, Tomás, sobre Hugo Souza. O Hugo Souza ontem jogou machucado. Ele não teria condições... Ele não teve uma lesão muito grave, mas o departamento médico do Corinthians, eu obtive essa informação, até falei ontem na nossa transmissão, o departamento médico do Corinthians não iria liberar o Hugo Souza para jogar ontem na vitória contra o Grêmio. Mas ele insistiu por causa da convocação de hoje, porque se ele não joga ontem, provavelmente hoje ele não seria chamado. Ele jogou ainda com dores no ombro direito, tanto é que ele não repôs uma bola, aquela que o goleiro joga com a mão direita, ele ainda não estava 100%, mas jogou, o Corinthians ganhou, ele não foi muito exigido e ele está convocado, agora a gente torce para que ele melhore. E outra coisa ainda sobre a convocação, Tomás, quem estava na primeira fila lá na CBF, sentado... Quem? O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. Aí alguém perguntará, mas o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu explico. O Reinaldo Carneiro Bastos, desde que o Samir Chaldi foi eleito, era o principal opositor dele. Tanto é que no domingo em que o Samir Chaldi foi eleito, o Reinaldo Carneiro Bastos chegou a lançar a candidatura dele e acabou desistindo porque quase que a unanimidade elegeu o novo presidente da CBF. E o que aconteceu? Durante esse período eles realmente tiveram problemas, tiveram algumas divergências, mas pelo jeito o Reinaldo Carneiro Bastos já foi devidamente cooptado, já está tudo certo, já não há mais problemas entre eles, Tomás. Nada que nenhum problema que uma simples conversa não possa resolver. Né? Ou alguma promessa também, né? Faz parte promessa, no futebol. Como ou realidade, né? Futebol, como todas as áreas, tem o seu lado político muito forte. Bom, para completar aqui, quero desejar boa sorte ao Luciano Juba e dizer mais uma vez que o Ancelotti poderia fazer diferente dos seus antecessores na seleção e tentar algo como o que fez o Abel no jogo do Palmeiras contra a LDU. Escala um time sem lateral. O Piquerez foi lateral pelo lado esquerdo, né? Mas foi muito mais um atacante, jogando às vezes pelo meio. Não tem ainda o lateral direito dos sonhos, lateral esquerdo dos sonhos. Coloca 3 zagueiros e coloca meias ali jogando abertos, gente. Solta esse time. Ou o Militão, né? O Militão está convocado como zagueiro. Aquele lateral mais conservador, né? Que vai ser um zagueiro ali pelo lado. E solta mais gente, Calil. E um detalhe aqui que me chama a atenção agora, analisando com calma, a presença do Fabrício Bruno, né? Muitos entendiam que ele não voltaria mais depois da atuação muito ruim que teve contra o Japão. Eu tenho uma visão diferente de seleção brasileira. Eu sei que muita gente fala, mas você crucifica um jogador por um jogo. O problema é que nós temos muitos jogadores. Então, o próprio Hugo Souza, eu não chamaria mais. Ele não foi bem contra o Japão. Tem que dar vez para o outro. Mas você vai crucificar o jogador por um jogo. Mas nós temos só 10 jogos antes da Copa do Mundo e 6 já
já foram, faltam 4. Então, se você vai ficar... Seleção brasileira não foi feita para reabilitar ninguém, ela é feita para que os melhores representem o Brasil. Então, eu pessoalmente discordo totalmente da convocação do Fabrício Bruno, porque o treinador está querendo aqui ganhar o grupo, ele está querendo mostrar, olha, eu confio em todo mundo, eu não vou punir um jogador por uma falha. Mas a verdade é que o futebol não é assim. E há outros jogadores que poderiam ser chamados. Agora, só para encerrar, Tomás, o noticiário, hoje temos 2 jogos, saindo um pouquinho de seleção brasileira, eu sei que a gente já está em cima da hora, temos 2 jogos da Série B, muito importantes. Às 7 horas, o América Mineiro recebe o Novo Horizontino em Belo Horizonte. O Novo Horizontino, se ganhar, entra no G4. Faltarão apenas 3 rodadas depois da rodada de hoje. E às 7 horas hoje também tem um jogo decisivo contra o rebaixamento. O Volta Redonda, lá em Volta Redonda, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Tomás, e vamos de Juba agora na seleção brasileira. Muito bem, o Calil, a gente discorda em relação à seleção brasileira, esse quesito de não dar mais nova chance, mas não vai dar tempo da gente entrar nessa discussão. Boa, José Calil. Minha saudação apenas a Maiara, quem eu acompanho desde que ela era uma curiosa. Muito bem. Não, eu vou chorar. É verdade. Muito bem, mas chora daqui a pouquinho, né? Não, trabalhou. Um abraço do Calil. Olha lá, um momento fraterno. Eu tô chorando, gente. Correndo, não deu tempo de falar. Que Muito queria. bem. Gente, olha Muito que honra. bom. Muito bem. Eu fiz jornalismo pra isso, gente. Pra esses momentos. Mas é merecido, além de você ser muito competente, sua voz, assim, no rádio é muito boa. Não, é verdade mesmo. Eu faço jornalismo pra ver os meus ídolos falando esse tipo de coisa pra mim. Não, você merece. E seja bem-vindo. A gente Obrigada, não tinha Calil. conversado ainda. Um bom jornal e vamos fazer muitas participações aqui, se Deus quiser. Com toda Tudo bem. certeza. Vai querer. Obrigada, Valeu. viu, Calil? Calil volta para São Eu vou Paulo embora no agora. Papo de Craque TMC, segundo tempo. Não, você fica por aqui. Acabou meu dia, gente. Curiosa Posso fechar minha que é. segunda-feira. Obrigada. Muito bem. A gente segue no Rio de Janeiro, Renatinha.